Meu nome é Pedro Henrique. Hoje, mais uma vez, iremos estudar sobre o caráter de Jesus Cristo, só que desta vez a 7ª parte. Vamos estudar hoje no livro de Tiago, no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 13, que diz assim: Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com sórdido traje, e atentardes para o que traz o traje precioso, e lhe disserdes: assenta tu aqui no lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assente-te abaixo do meu estrado. Porventura não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos fizeste juízes de maus pensamentos? Ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonraste o pobre. Porventura não vos oprime os ricos e não vos arrasta aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprides conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois condenados pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disser: não cometerás adultério, também disse: não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa do juízo. Graças a Deus, irmãos, ouvintes, por essas maravilhosas palavras que lemos aqui hoje no livro de Tiago, no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 13. Mais uma vez, essas palavras, esses acontecimentos falam sobre o caráter do Senhor Jesus. O irmão Tiago aqui, apóstolo do Senhor Jesus, pelo seu ministério, andou com o Senhor Jesus, conviveu com ele, durante aproximadamente 3 anos e meio. Esse irmão conviveu ali de perto, viu o Senhor Jesus em carne, e transmitiu, escreveu para nós nos dias de hoje essas maravilhosas palavras para que a gente viesse entender, compreender e até estudar essa palavra para saber o objetivo, do que Deus quer para a vida do homem, Aqui falando mais uma vez sobre algumas das características, tanto do irmão Tiago como daqueles que andaram com o Senhor Jesus e principalmente da vida do Mestre, o Senhor Jesus Cristo. Aqui vai falar de um assunto importante sobre a acepção de pessoas. Essa é uma característica abominável, que Deus não suporta, que Deus não quer que o homem tenha em sua vida. O versículo 1 do capítulo 2 já diz o seguinte: meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Então já dá para entender que o assunto aqui é sobre acepção de pessoas. E o que é acepção de pessoas? Acepção de pessoas, irmão, diretamente falando, nada mais é do que uma pessoa preconceituosa, uma pessoa que trata um de um jeito e outro de outro. Hoje estamos cheios, nessa sociedade em que vivemos, de pessoas com essas características. Essa característica, na vida de uma pessoa é um sinal que a pessoa não viu Jesus, que a pessoa não foi transformado e que a pessoa não nasceu de novo. O versículo 2 diz o seguinte, o irmão Tiago ele cita aqui um exemplo de uma reunião
né? Tem vários exemplos que podemos absorver, adquirir. Ele citou esse exemplo, ele diz assim: porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com sórdido traje, e atentardes para o que traz o traje precioso, e lhe disserdes: assenta tu aqui no lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Então aqui o irmão Tiago ele citou um exemplo de uma reunião, né? Pode ser um convite para uma festa, né? Pode ser qualquer convite hoje, né? Aqui ele citou esse exemplo para mostrar as nossas vidas, né? A situação que os seres humanos encontravam-se naquele tempo e o objetivo que Deus quer, né? Isso verdadeiramente é uma libertação, né? Isso verdadeiramente é andar pela graça de Deus e pela vida de Jesus em sua vida. É o viver em Jesus, é essas práticas no nosso dia a dia, né? E aqui ele diz, né, que naquele ajuntamento, se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, né? Aqui dá um exemplo, né, de anel de ouro no dedo, por exemplo, um homem rico, né, com trajes preciosos, com vestes de rico, com vestes de marca, né, com vestes caras, né? Então, se entrar ali um homem rico, né, naquele ajuntamento, e entrar também um homem pobre, com um sórdido traje, né, com uma roupa simples, com uma roupa humilde, né? Ali talvez um homem ali sem muita visibilidade daquele povo, né? Um homem de classe social baixa, né? Um homem que não tem valor social, né? Olha o exemplo que ele dá, né? Se entrar nessa mesma reunião, essas duas pessoas, e a gente, por exemplo, o irmão Pedro, a minha vida, né? Atentar para o que traz o traje precioso, né? Dar valor, né? Colocar aquele homem em um local melhor, né? Dar mais atenção àquele que tem dinheiro, né? Aquele que tem uma classe social melhor, né? Aquele que tem alguma coisa para me dar materialmente, né? E atentade para o que traz o traje precioso. E lhe disserdes ainda, né? Assenta tu aqui no lugar de honra. É como eu disse, colocar essa pessoa, dar valor, colocar essa pessoa no melhor lugar, né? E disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assente-te abaixo do meu estado, né? Não dê valor àquele pobre, né? Deixar ele lá no último lugar, né? Então, olhe bem, irmão, essa passagem é uma passagem muito importante, né, para as nossas vidas, para que possamos entender verdadeiramente, né, a vida do Senhor Jesus, né, o seu caráter e as suas práticas, né? Por essas passagens dá para entender, né, também qual era o esforço do irmão Tiago nas suas práticas, né? O irmão Tiago, já dá para entender, era um homem transformado espiritualmente, transformado interiormente. Então, a maior luta do homem, irmão, é para viver o amor de Deus, né? É para praticar a misericórdia, é para servir sem olhar a quem, né? Sem olhar a situação financeira, né? Sem olhar o cargo do outro, sem olhar a posição social que o outro vive, mas amar todos, né? Mas tratar todos de uma mesma forma, né? Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas aqui na terra, né? Então, aqui no versículo 2 e 3 já dá um exemplo, né, de acepção de pessoas, né? Na nossa sociedade, né, no nosso meio social, no meio religioso, irmão. Eu digo aos irmãos que isso eu convivi dentro, né, e vi muita prática disso aqui, né? Grupinhos, né? Ali, principalmente os líderes religiosos, né? Tratando os que têm condição financeira, né? Os que têm uma posição social melhor, muitas vezes até a cor, né? Até a cor, até a própria religião. Se a gente abranger, né? Nós precisamos, irmão, tratar todos os seres humanos, independente de cor, independente da religião que ele pratique, independente das suas práticas, né? Se ele não participa junto conosco, se ele é um homem ou uma mulher, né, escrava do pecado, né, eu preciso tratar
as pessoas da mesma forma que eu trato o mais limpo, o mais santo, o mais branco, o mais bonito, o mais rico, o mais pobre, o mais escuro, né? O mais talvez, na minha visibilidade, mais feio, né? Da mesma forma. E talvez até melhor, essas pessoas que são rejeitadas socialmente, né? É que precisa ser servido mais, né? É que precisam ser amados mais, né? Continuando aqui, o versículo 4 diz o seguinte: porventura não fizeste distinção entre vós mesmos e não vos fizeste juízo de maus pensamentos. Aqui o irmão Tiago, né? Ele está escrevendo, irmão, para a igreja, né? Naquele lugar. O irmão Tiago ele está escrevendo para os irmãos, né? E dizendo: irmãos, não façam acepção de pessoas, né? Não trate pessoas, né, diferentemente, por cor, por classe social, por religião, por nada. Trate as pessoas iguais, né? Sirvam, né? Lave os pés uns dos outros, né? Amem, tenham misericórdia uns dos outros, perdoe uns dos outros. Se os ouvintes, né, os irmãos, dá para perceber, né, que aqui a gente já está na 7ª parte desse estudo. Mas a primeira parte, irmão, que começamos aí, né, sobre o caráter de Cristo, e a 7ª parte, o objetivo final de todos esses versículos que já lemos aqui até o 7º, né, fala de um mesmo procedimento, né, fala de uma mesma característica, fala de um mesmo viver, né, que Cristo quer para a vida de todos os homens. Verdadeiramente, irmão, um homem, né, uma mulher transformado, né, uma mulher verdadeiramente que se diz, né, que é um cristão, que segue ao Senhor Jesus, ele tem que ter, irmão, obrigatoriamente essas características na sua vida, né, no seu cotidiano e no seu dia a dia, né? Fica difícil, irmão, um homem que se diz transformado, né? Que se diz um cristão, que se diz até um religioso, né? Não ter essas características na sua vida, né? E aqui diz, né, que não fizeste diferença. Distinção é diferença entre vós mesmos, né? Na vossa reunião, na própria reunião de vocês estão fazendo acepção de pessoas, né? Estão fazendo diferenças entre um e entre outro. Não estão, né, colocando em prática o maior mandamento que o Senhor Deus, que o Senhor Jesus quer para a vida do homem. Amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo, né? Toda lei, todo holocausto, todo sacrifício se resume em um só mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, né? O versículo 5 diz assim: ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Esse reino, irmão, ainda não chegou. Ele começa aqui, né, interiormente na nossa vida, mas visivelmente, materialmente, em corpo espiritual, nós ainda vamos, irmão, participar deles. A palavra de Deus, a Bíblia fala sobre esse reino, né? Já começa no milênio e se encerra no novo céu e nova terra e em outros projetos de Deus, né? Sequentemente depois do novo céu e da nova terra. Então aqui fala que os herdeiros do reino, né? Tá, aqui o irmão Tiago ele está perguntando, fazendo uma pergunta aos irmãos, né? E dizendo: Deus não escolheu os pobres deste mundo. Foi o que eu disse lá nos últimos vídeos, né? O homem, né? Bem-aventurado vós os pobres, né? Porque de vós é o reino de Deus. Então o homem pobre é aquele que vive a humildade em suas práticas, né? Que tem verdadeiramente o espírito de menor, né, no seu interior e nas suas características e nas suas práticas exteriores, né? Verdadeiramente esse é um homem pobre. Mas na maioria das vezes também, irmão, né, se a gente observar a igreja do Senhor Jesus, né, desde da igreja primitiva até os dias atuais, né, a maior parte, né, dos irmãos que fazem parte deste corpo também são pobres materialmente, né? Poucos ricos, né, materialmente,
fazem parte desse corpo. E aqui ele está dizendo, né? Deus não escolheu aos pobres deste mundo, aos pobres material, verdadeiramente também, né? Aos pobres deste mundo, para serem ricos na fé, porque o homem, né? Quando ele vai ali dar andamento, dar prática, né? Fazer parte do corpo de Cristo, aquilo que ele tem materialmente vai servir para dividir, né? Para compartilhar, para servir, para ajudar ao próximo e aos irmãos ali que convivem com ele. Então, em outras palavras, ele também é um pobre materialmente. E, porventura, não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé, né? E herdeiros do reino. Então, os pobres espiritualmente também, né? Eles vão aproveitar os seus bens para compartilhar, para servir ao seu próximo e automaticamente, né, eles perdem a direção de materialismo, né, a direção de avareza, a direção de só buscar as coisas materiais deste mundo. Né? E diz aqui o seguinte, isso aqui, Tiago fazendo esta pergunta, o versículo 7. Porventura, né, não blasfemam ele. Não, o versículo 6. Mas vós desonraste os pobres. O pobre, né? Porventura não vos oprime os ricos e não vos arrasta aos tribunais, né? Na maioria das vezes, né? Os ricos verdadeiramente estão nessa condição, ricos materialmente, no nosso viver de hoje, né? E sempre foi desse jeito. Não é todos, mas a maioria dos ricos, né? Eles sempre querem ter mais, né? E sempre fazem questão, né? Ali nas suas fazendas, nas suas empresas, né? Por pouca coisa com aqueles pobres, né? Fazem questão e levam, na maioria das vezes, os pobres aos tribunais, aos juízos deste mundo. Né? E ele está fazendo aqui uma pergunta, o versículo 7. Porventura não blasfemam ele o bom nome que sobre vós foi invocado. O 8 diz, né? Todavia, se cumprides conforme a Escritura, a lei real. Então, tanto, irmão, no Velho Testamento, o foco principal de Deus, né? Como principalmente no Novo Testamento, né? É o assunto primordial, o assunto principal, né? O assunto mais importante para a vida do ser humano compreender é viver o amor de Deus em sua vida. Aqui diz, né? A lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Se verdadeiramente, irmão, do meu interior, nas minhas práticas, no meu dia a dia, eu estou lutando, né? Eu estou crucificando, eu estou renunciando àquilo que há dentro de mim de mal para praticar, né? O amor de Deus com o meu próximo, verdadeiramente eu estou num caminho certo. Verdadeiramente eu estou entendendo o reino de Deus, né? E o caráter do Senhor Jesus para a minha vida, né? Então o versículo 9 já diz: mas se fazeis, irmão, acepção de pessoas, cometeis pecado, né? Então muitas vezes, irmão, na maioria das reuniões, na maioria das religiões, na maioria das igrejas, por não entender o Novo Testamento, por não entender a graça de Deus, né? Por não entender Jesus Cristo verdadeiramente, né? E espiritualmente falando, não vive, né? E as práticas começam a pegar o versículo do Velho Testamento, começa a praticar a lei, né? Começa a praticar uma vida só de acusação para o seu próximo, e o amor a Deus e o amor ao próximo fica longe, né? Então se distancia da salvação eterna, né? Se distancia do projeto de Deus para a vida do homem verdadeiramente. E aqui diz, né? Se fazeis acepção, né? Aqui não falou, irmão, de ritual religioso, né? Aqui não falou de formalismo religioso, aqui não falou de dogma, mas aqui está falando mais uma vez, né, sobre a condenação eterna e sobre a salvação eterna para a vida do homem, né? Aqui está falando que a acepção de pessoas, né? Aqui está falando que a falta de amor para com o meu próximo vai me levar à condenação eterna. Olha, irmãos, o versículo 9 diz: mas se fazeis a acepção de pessoas, cometeis pecado e sois condenados tanto pela lei do Velho Testamento como pela obra de Deus, pela lei, né? A lei real do Novo Testamento.
cometeis pecado, né? E pela lei lá do Velho Testamento sois dito como transgressores, né? Então, irmão, o mistério, né, da vida de Jesus é que a gente venha compreender o seu sacrifício na cruz, né? Mas o sacrifício da cruz, irmão, não se resume só lá ao Calvário, né? Mas desde o nascimento do Senhor Jesus até o Calvário, né? O Senhor Jesus viveu, né? Nas suas práticas, no seu dia a dia, uma vida de sacrifício, né? Uma vida de renúncia interior, né? Uma vida de crucificação para poder praticar o amor de Deus em sua vida, no seu dia a dia, né? Então está dizendo aqui, irmão, que a acepção de pessoa é uma prática, né? Abominável, né? Que não é dos desejos de Deus, aquele homem ou aquela mulher que está fazendo diferença entre os seres humanos, né? Porque aquele vive uma religião, o outro não vive, né? Porque aquele tem um determinado cargo, o outro não tem, porque aquele tem um determinado recurso, o outro não tem, porque aquele não tem, não compreende, não tem estudo e o outro não tem, porque aquele é de uma cor morena e o outro de uma cor branca, né? De uns olhos azul ou verde, né? É de uma característica mais bonita, né? E eu vivo fazendo distinção, né? Infelizmente, não é da vontade de Deus, não é do objetivo de Deus, né? E aqui, se a gente observar, não está falando de dogma, não está falando de ritual religioso, não está falando de prática de nenhuma lei que se estabelece por aí, né? Está falando só da prática do amor, né? Se eu estou me esforçando para praticar o amor, pode ser, irmãos, claro, né? Que eu não venha viver verdadeiramente como Paulo viveu, né? Não venha viver verdadeiramente como o Senhor Jesus viveu, mas o esforço, Deus está vendo o desejo do interior do homem, né? Está vendo o seu esforço para praticar essas coisas, né? Para colocar principalmente em primeiro lugar o amor, a prática do amor com o seu próximo no seu dia a dia, né? Se você é um desses, né? Principalmente está ali desejando viver essas práticas, né? Sem acepção, sem falta de amor no seu dia a dia, Deus está vendo que você é mais um escolhido, né? Mais um membro do corpo de Cristo, né? Então aqui está dizendo, versículo 10, porque qualquer que guarda toda a lei e tropeça em um só ponto, tornou-se culpado de todo, né? Que está falando lá da lei do Velho Testamento. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometes adultério, mas matares, está feito transgressor da lei. Então, já lá no Velho Testamento, irmão, o foco principal, né, de Deus, sem muita clareza, claro, né? O Novo Testamento revela a vida do Senhor Jesus com mais clareza, com mais objetividade, né? Mas aqui no Velho Testamento já se falava do amor, né? Já dizia que o assunto principal é o amor ao seu próximo e a Deus sobre todas as coisas, né? Então o versículo 12 diz o seguinte: assim falai e assim proceder, como devendo ser julgados pela lei da liberdade, né? Então agora nós somos livres para escolher o bem ou o mal, né? Aqui nós estamos trazendo, meditando junto com vocês nessas palavras, para que as nossas escolhas, para que os nossos desejos, para que os nossos objetivos venham fazer parte do bem, né? Venham fazer parte da direção que Deus quer, mas nós somos livres, né? Graças a Deus que nós somos livres. Nós não somos agora subjugados a uma lei, como lá no Velho Testamento. No Novo Testamento, Deus veio trazer essa liberdade, mas que essa liberdade, né? Que as nossas escolhas, que as nossas colocações, né? Que os nossos objetivos, que os nossos desejos venham a ser do mesmo jeito que os desejos do Senhor Jesus, né? Que os desejos dos apóstolos, quando eles foram transformados, né? De Pedro, de Tiago, de João, de Paulo, né? Daqueles irmãos que deram a sua vida, né? Para viver esta palavra, né? O versículo 13, né? Já se encerra aqui e diz o seguinte: porque o juízo
será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa do juízo. Vamos prestar atenção, né, aqui para a gente fechar esse estudo e o objetivo principal. Olha, irmãos, aqui no versículo 13 fala mais uma vez, né? Aquele homem, né, que foi tocado pelo Espírito, aquele homem que agora, né, se diz um cristão, aquele homem que nasceu de novo, né? Aquele homem que foi gerado interiormente, que recebeu verdadeiramente o seu Jesus, o seu culto, as suas práticas, né? O seu objetivo principal não está em buscar Deus verticalmente, né? Através de dogmas, através de leis, através muitas vezes de tempo de oração, né? Através muitas vezes de ritual, de jejum, através muitas vezes, né, de algum objetivo religioso, de um formalismo religioso. Não, aqui está falando, né, porque o juízo, né, o juízo de Deus lá no grande dia, né, como fala lá em Apocalipse, o juízo será sem misericórdia, o trono branco, né, será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. O que é que está dizendo para nós? Se eu não amar, se eu não perdoar, né? Se eu não tiver misericórdia do meu próximo, né? No meu dia a dia, aqui nas minhas práticas, né? Com o meu vizinho, né? Com o meu irmão, né? Com os seres humanos, se eu não tiver misericórdia, se eu não perdoar ele, né? Se eu não amar, se eu não servir a ele, é o que está dizendo aqui. Deus não vai ter misericórdia de mim nesse grande dia, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa do juízo. Se eu tiver misericórdia, irmão, do meu próximo, das minhas práticas, se eu fui um homem que perdoei muito aqui, né? Se eu fui um homem que servi muito ao meu próximo, sem distinção, sem acepção, né? Se eu fui um homem que servi, que amei muito aqui nas minhas práticas, Deus não tem como, né, me lançar no lago de fogo. Deus não tem como me lançar no inferno. Deus não tem como me lançar em um local ou em algum plano superior ruim, né? Então, automaticamente, o Senhor Jesus, o Senhor Deus já deixou essa tabela automática. Se eu, na minha vida, né, conheci Jesus, nasci de novo e pratiquei Jesus no meu dia a dia e vivi Jesus no meu caráter, né, nas minhas práticas, verdadeiramente Deus vai me salvar, né? Deus vai colocar eu do seu lado. É o que está dizendo aqui. Mas se nas minhas práticas eu não amei, eu não servi, eu não perdoei, mas participei de uma religião, né? Mas pratiquei um dogma, mas segui e cumpri uma regra religiosa, Deus mesmo assim, irmão, não vai ter como me lançar em um lugar bom. Então aqui, mais uma vez, fala que verdadeiramente o nosso culto, né? O nosso culto não é para cima, mas de lado, com a prática. O que é o culto verdadeiro? É eu praticar, né? É eu amar, é eu servir, é eu ser Jesus no meu dia a dia. Isso não é fácil, mas é a nossa luta principal, irmão. Essa era a luta principal dos irmãos lá na igreja primitiva, né? Era a luta principal do Senhor Jesus, né? E ele conseguiu praticar. Era a luta principal de Pedro, era a luta principal de Paulo, de Tiago, de João, né? De Tiago, do próprios irmãos de Judas, né? E de todos os irmãos. Eles lutaram para amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo na sua prática. Verdadeiramente, aqueles irmãos descobriram, né? Colocaram o Senhor Jesus no seu interior e no seu exterior, nas suas práticas também, né? Então, graças a Deus, irmão, mais uma vez por essas palavras, né, maravilhosas que o irmão Tiago, aqui no capítulo 2, né, do versículo 1 até o versículo 13, já deixa para a nossa meditação, né, mais uma vez falando do caráter do Senhor Jesus, das suas práticas, do seu dia a dia, né, que possamos entender, irmão, que possamos lutar para renunciar o mal que está dentro de nós, né? O nosso ego, a nossa soberba, o nosso eu, né? Para poder verdadeiramente desejar essas práticas no nosso dia a dia, né? Eu já agradeço a todos, né? Que
vão nos escutar aí, né? Esse vídeo é um vídeo gravado, né? Mas essa semana, eu creio que no começo da outra semana, já estamos fazendo ali aquela live ao vivo sobre esse mesmo tema, né? Então venha participar conosco, né? Venha tirar suas dúvidas, venha também nos acrescentar, né? Na nossa live aí ao vivo, né? Que eu creio que essa semana estamos aí colocando, né? Eu já agradeço a todos que têm nos assistido, né? E até o próximo vídeo.